Estamos nos primeiros momentos de um novo ano. São as nossas primeiras movimentações do ano. E o grande segredo para sermos bem-sucedidos em 2026 e colhermos as bênçãos do Senhor para as nossas vidas, neste ano que está começando, é dar os primeiros passos do ano na presença do Senhor. Segredos para colhermos bênçãos do Senhor em 2026. Ruth 3:18, nós lemos assim: Noemi disse então: espera, minha filha, até que saibas como terminará o caso, porque aquele homem não descansará enquanto não estiver resolvido hoje mesmo esta questão. Permitam-me fazer uma pergunta para todos vocês. Essa pergunta que deve estar na cabeça de algumas pessoas é a seguinte: Deus quer ou não quer abençoar o seu povo? Talvez você tenha encerrado o ano de 2025 fracassado, no impasse em sua vida, porque o seu principal projeto não deu certo. Ou talvez porque você tenha sentido o mundo ruir e desabar à sua volta por algo que aconteceu. E ao buscar a solução de Deus, você teve a impressão de que ele estava em silêncio. E aí surge naturalmente a pergunta: se Deus pode fazer todas as coisas, por que algumas ele não faz? Deus pode fazer todas as coisas? Não. Deus não pode fazer todas as coisas. Existem algumas coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode apagar o dia de ontem. Deus não pode construir um tripé de 4 pernas. A Bíblia Sagrada diz que Deus não pode mentir. Esperamos certas bênçãos de Deus, mas Ele não pode suprir determinadas necessidades por causa de alguns empecilhos em nossas vidas. Por exemplo, Deus não pode perdoar um pecador sem que ele se arrependa. Não existe perdão de pecados sem derramamento de sangue. E com respeito à sua vida, eu posso lhe dizer o seguinte: Deus quer lhe abençoar, curar, fazer prosperar, dar-lhe alegria. Ele não se agrada que você tenha uma vida de segunda categoria. Mas por que alguns estão assim? Se Deus é o Deus de cuidado e quer o melhor para você, e isto às vezes não acontece, deve existir algumas barreiras impedindo Deus de agir na sua vida. Um dos impedimentos à operação de Deus é a incredulidade. Em algumas cidades que Jesus entrou, ele reconheceu não poder realizar milagres por causa do espírito de incredulidade. Deus disse certa vez no Antigo Testamento: não é que meu braço esteja encolhido, não é que o meu ouvido esteja surdo, mas as vossas transgressões impedem que eu possa abençoar vocês. No capítulo 3 do livro de Ruth, a sorte de Ruth e Noemi começa a mudar. Deixe-me contar esta história para vocês. O livro de Ruth conta a história de uma família, a família de Elimeleque. Ele era casado com Noemi e pai de 2 filhos, Malom e Quilion. Houve uma grande fome em Belém de Judá. Todos estavam passando dificuldades. E Elimeleque reuniu a família e decidiu ir tentar a vida no outro lugar. Chegando na terra de Moabe, os 2 filhos de Elimeleque se casaram com mulheres desse novo lugar. Mas pouco tempo depois, ele morreu e logo morreram também os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E a viúva de Elimeleque, Noemi, está no impasse agora, num país estranho, sem marido, sem os filhos e agora com 2 noras para cuidar. De acordo com os costumes da época, essas mulheres deveriam se casar com o irmão do marido falecido. Noemi, diante daquela situação, decide ter uma conversa com as noras. Ela decidiu dispensar as noras para cuidar da vida delas, uma vez que ela não tinha mais filhos e se tivesse condições de gerar, isso demoraria muito tempo. Uma das noras, a Orfa, ouviu os conselhos da sogra e foi embora. A outra, Ruth, estava decidida a acompanhar a sogra e fazer do povo de sua sogra o seu povo e do Deus da sua sogra o seu Deus.
Elas decidiram voltar então para a terra original de seu marido falecido, a cidade de Belém. Chegando em Belém, Ruth decidiu ir catar espigas no campo de um homem chamado Boaz. Deixe-me falar um pouco para vocês sobre este costume de catar espigas. Era uma lei implantada por Moisés no Antigo Testamento, para que não houvesse fome em Israel. A lei era a seguinte: quando os agricultores colhiam as suas colheitas, eles não deveriam colher tudo. Eles deveriam deixar restos da colheita para trás, para que os mais pobres catassem e não houvesse fome em Israel. Havia outro costume na época. Quando uma mulher ficasse viúva, o parente mais próximo dessa viúva deveria assumi-la juntamente com todos os negócios da família. Ele recebia o nome de remidor por isso. E a fazenda de Noemi estava abandonada por falta de dinheiro e de homem para cuidar. Acontece que, sem saber, Ruth foi catar espigas no campo de um dos parentes mais próximos de Noemi, o seu remidor direto. Ele se apaixonou por Ruth e deu a ela uma atenção especial, ordenando inclusive aos empregados que deixassem cair bastante espigas boas para que ela pudesse catar. Para que a mulher conseguisse conquistar o seu remidor, ela deveria observar em que lugar ele iria se deitar depois da colheita, chegar de madrugada, deitar-se aos seus pés e dizer: "Você é o meu remidor." Só isso era suficiente. Esse Boaz era tão justo, que alguns teólogos dizem que ele é o símbolo do próprio Cristo no Antigo Testamento. Aqui aprenderemos como receber os favores de Deus. Deus quer lhe abençoar, mas não poderá se, em primeiro lugar, você não aprender o valor da obediência. Ruth 3, 4-6, nós lemos assim: "E quando ele for dormir, observa o lugar em que ele se deitar, depois entrarás, descobrirás os pés dele e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer." Respondeu-lhe Ruth: "Farei tudo o que estás me dizendo." Em seguida, ela desceu a eira e fez tudo o que sua sogra lhe havia falado. Ruth abriu mão dos costumes do seu povo para obedecer ordenanças e costumes do povo de sua sogra. Isso teria implicações marcantes. O grande fruto da fé é a obediência. Fé se prova não através de milagres, de louvor alto, de palmas, músicas, bateria, pulos e danças, de dinheiro, capacidade de crer em milagres. Fé se prova através da obediência. Ruth obedeceu os ensinos da lei de Deus relatados por sua sogra. Muitas igrejas se orgulham de milagres, de gritarias, de comportamento esquisito, mas a verdadeira fé se prova através da obediência. A grande dimensão que Deus quer restaurar no ser humano para que possa fluir bênção é a dimensão da obediência. Sem obediência, Deus não consegue abençoar. Meus queridos irmãos, a grande crise da igreja evangélica não é ouvir a voz de Deus, mas obedecê-la. Nós não precisamos de mais verdades. A maioria dos cristãos já ouviu sermões e pregações suficientes para o resto da vida. O que realmente necessitamos é parar de ouvir e questionar e obedecer à ordem do Senhor. A Bíblia relata que Ruth agiu exatamente conforme a sua sogra lhe ordenara. Você quer colher as bênçãos de Deus em 2026? Então obedeça. Aprenda o caminho da obediência. Se Deus ordenar, cumpra. Muitas vezes pode parecer ridículo, mas obedeça. Pode parecer ridículo apostar a sua eternidade na morte de um homem na cruz, mas o apóstolo Paulo diz: a pregação é loucura para os que perecem, mas para os que foram chamados é o poder de Deus que salva. Para sermos bem-sucedidos, não podemos esperar Deus falar conosco duas vezes.
precisamos obedecer na primeira. Mas a maioria das pessoas ouve Deus falar, mas acha que não é Deus. É o pastor e pede confirmação, Deus fala várias vezes, mas alguns prosseguem na teimosia e depois fica questionando: por que Deus não me abençoa? Cristianismo é entregar as rédeas, o comando, o volante e a direção nas mãos do Todo-Poderoso. Cristianismo é se render diante do Senhor e dizer: de agora em diante, Senhor, tu mandas, eu somente obedeço. Em segundo lugar, Deus quer lhe abençoar, mas somente o fará se você se aproximar dele com humildade. Isso encontramos em Ruth 3:9. Então perguntou: quem és tu? Ao que ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Casa-te com a tua serva, pois tu és o meu remidor. Ruth provavelmente sabia que Boaz estava apaixonado por ela. E quando ele pergunta: quem és tu? Ela não diz: tua paixão, o amor de tua vida, tua florzinha. Não, ela disse: tua serva. Ela se sentia pequena e era humilde diante dele. Um conhecido teólogo do passado já dizia: o orgulho transformou os anjos em demônios e a humildade transforma os homens em santos. Embora Deus te ame e deseja ser o seu amigo, você não pode esquecer da dimensão desse relacionamento com o Senhor, também como servo. É verdade que ele te dá a autoridade de orar com ousadia, mas ao orar, peça com humildade. Tiago diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Quer ser abençoado por Deus em 2026? Mantenha-se humilde na sua presença. Você não tem que falar para Deus o que ele tem que fazer, nem questionar o seu jeito de agir, nem tampouco adivinhar o que ele vai fazer. O homem tem que se aproximar da presença de Deus com o rosto em terra, humilhado na presença de Deus. A Bíblia ensina que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. E o temor é reverência diante de Deus. Qual a melhor definição de graça? Deus nos dá o que nós não merecemos. A humildade vem daqueles que reconhecem quem são. Quando somos gratos a Deus, reconhecemos nossa estrutura e sabemos que somos pó. Jesus, certa vez, narrou uma linda história de duas pessoas orando. Uma em pé na esquina, orando em voz alta: te dou graças, meu Deus, que não sou como este, que não sou como aquele, te dou graças pela minha autojustiça. E o outro, um publicano, ajoelhado, batendo no peito, clamando e dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus perguntou: qual dos dois julgastes que saiu justificado na presença de Deus? E a resposta é óbvia: o que orou em pé na esquina, ou aquele que, com o coração quebrantado, clamou a Deus por misericórdia. Deus não pode lhe ajudar se você não se aproximar dele com coração humilde. Em terceiro lugar, Deus não pode lhe socorrer enquanto você não aprender a confiar nele. Ruth 3:10, nós lemos assim: então ele disse: o Senhor te abençoe, minha filha. Com este gesto, mostraste bondade maior do que antes, pois não foste atrás dos mais jovens, sejam ricos, sejam pobres. Ruth não saiu correndo atrás de homem, vendendo-se barato, manteve-se fiel. Ruth não correu de um lado para o outro, se oferecendo. Ela se dirigiu a Boaz e por isso foi abençoada. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus muitas vezes não consegue te ajudar porque você sai da presença dele e passa a depender da sua própria vontade. Manipula ali, trabalha acolá, mexe com os pauzinhos mais além, cheio de armações, e depois pergunta: por que tu não fazes nada, ó Deus? E Deus certamente está respondendo: enquanto você não tirar a mão de cima do problema, eu não posso resolver. Quantas vezes corremos aqui e acolá, alguns correm de uma igreja para outra,
de um movimento para o outro, de evangelista em evangelista, de pastor em pastor, atrás de uma pessoa e de outra, como barata tonta, pedindo, eu quero, eu quero. Deus diz, você não está confiando em mim, e sim em homens. Quantas vezes eu já orei por pessoas, acabei de sair e chegou o padre, chegou o pai de santo, chegou o benzedor, e a pessoa diz, alguém vai resolver o meu problema. Não resolve. Você precisa confiar plenamente no Senhor. E quem confia plenamente no Senhor não fica correndo de um lado para o outro. Simplesmente espera. Certa vez eu fui expulsar o demônio de uma pessoa e ela estava rodeada de imagens e com macumba debaixo do travesseiro. Quem é que consegue? Como é que Deus vai resolver? Eu fui fazer uma oração por um adolescente na cidade de Pedreira, anos atrás. O garoto estava perturbado. Entramos na sala para orar por este menino e na sala um altar com vários deuses e a foto do menino no meio do altar. Eu disse ao pai do garoto, o que atrapalha a vida do seu filho é isso aí. E no meio evangélico temos pessoas assim, de igreja em igreja, de culto em culto, de campanha em campanha, e não tem o seu problema resolvido nunca. Humildade é confiar somente no Senhor, lançar diante dele todas as suas ansiedades, sabendo que ele cuidará delas. Confiar e esperar somente em Deus. Sua oração deve ser, Senhor, eu quero confiar só em Ti. Tu és grande demais para me negligenciar, justo demais para errar, bom demais para se alegrar com a minha tristeza. Por isso eu estou aqui, na presença do Senhor. Dizem que no começo da produção de automóveis nos Estados Unidos, Ford, o primeiro idealizador das linhas de montagem e produção em série, em que os trabalhadores construíam carros, estava com um problema em sua fábrica, pois uma das suas linhas de montagem quebrava constantemente e ninguém conseguia resolver o problema. Alguém chegou para ele e falou de um judeu em Nova York que possivelmente conseguiria resolver o problema. O judeu, em 10 minutos, conseguiu solucionar o problema. Uma semana depois, chegou a conta. $20.000. O seu Ford disse, espera aí, você trabalhou 10 minutos e cobrou $20.000? Por 10 minutos? O judeu respondeu, pelos 10 minutos, $50. O restante foi para resolver o problema. Deus sabe onde precisa solucionar o problema. Ele não se confunde. Uma palavra só dos lábios de Jesus é suficiente para fazer um milagre. Espere e confie somente nele. Em quarto lugar, Deus não poderá lhe abençoar enquanto você não crer no poder da oração. Ruth 3:11 nós lemos, agora não temas, minha filha, pois te farei tudo quanto me pedires. Toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Deus nada faz que não seja respondendo oração. Você será abençoado quando souber orar. Boaz diz, eu farei o que você pedir. Orar não é repetir rezas, nem o poder do pensamento positivo. Não é ter fé na fé ou acreditar nas suas possibilidades. Orar é crer que a sua voz atravessa o universo e chega aos ouvidos do Deus Todo-Poderoso. Porque quando ele diz, faça, faça. Quando ele diz, haja, há. Quando ele diz, sim, é sim. Quando ele diz, não, é não. Orar é buscar a vontade de Deus. A oração coroa a Deus de louvor e glória. E Deus coroa a oração com certeza e resposta. Deus não ouve outra coisa em todo o universo que não seja a fala do coração. E quando alguém ora, alguma coisa acontece de sobrenatural. Por isso, a Rainha Vitória da Inglaterra dizia sempre, eu tenho medo de todos os exércitos da terra? Não. Eu tenho mais medo de John Knox quando ele está de joelhos. Porque quando ele está de joelhos, é mais poderoso do que todos os exércitos da terra. Quando alguém ora, Deus responde e opera. A bênção não acontece
quando deixamos de nos comunicar com Deus. A maioria das pessoas hoje passa a semana no corre-corre da vida sem dedicar tempo e se dobrar na presença do Senhor. Você não fala com Ele, você não passa tempo com Ele, recebendo dele e ainda se indaga. Por que Deus não me atende? Você não ora? Como é que Ele vai atender? É como aquela história que o cara estava esperando um carro de Deus. E o amigo dele perguntou, você pediu? Ele disse não. E o amigo disse, para receber tem que pedir. Ele começou a pedir e em pouco tempo foi abençoado. Creia no poder da oração e que a oração move o braço de Deus. Oração é a alavanca que mexe com o universo. Um homem de joelhos é mais alto do que o universo. Uma mulher, quando se ajoelha, é mais poderosa do que todos os exércitos reunidos. Certa vez, Jesus ia entrando na cidade de Jericó e na entrada da cidade, um cego de nascença, chamado Bartimeu, clama com toda a força pelo nome de Jesus. Apesar dos discípulos e da multidão tentarem impedir, ele grita cada vez mais. Jesus ouve o clamor desse cego de nascença, manda chamá-lo e ali Jesus restaura completamente a visão daquele cego. Jesus parou para ouvir o clamor de um cego de nascença. A voz de um mendigo cego à beira da estrada, na entrada de uma cidade, parou a Cristo. A voz de um homem ou de uma mulher de joelhos para todo o universo e Deus ouve. Foi o próprio Cristo quem disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Em quinto lugar, Deus não poderá lhe abençoar enquanto você não aprender a descansar no seu caráter. Ruth 3:18, nós lemos assim, Noemi disse então, espera, minha filha, até que saibas como terminará o caso, porque aquele homem não descansará enquanto não tiver resolvida hoje mesmo esta questão. Toda ansiedade é uma falha em não confiar no caráter de Deus. Quem nele confia pode dormir e descansar em paz. Se ao orar, entregando os problemas nas mãos de Deus, você continua aflito e batendo de porta em porta, é porque você não confiou no caráter dele. Confiar é entregar e descansar. A ansiedade surge do desejo de que as coisas aconteçam à nossa maneira, não como Deus quer. Por isso entregamos e depois pegamos de volta. Você não entregou? Entreguei, mas é que eu fui buscar de volta e está aqui comigo, um problema nas minhas mãos. O que eu faço? Mas você não entregou? Entreguei, mas senti medo de deixar lá e estou aqui com ele. Não é assim que você age às vezes? Se você entregou um problema nas mãos do Senhor, descanse no amor de Deus por você. Deixe Deus no controle de toda a sua vida e também dos seus problemas. Noemi disse para Ruth, pode descansar, minha filha, porque ele agora vai resolver esse teu problema. Agora, pronto, acabou. Descanse. Se você crê que Deus é luz, então não ande em trevas. Se crê que Ele é o caminho, a verdade e a vida, deixe que Ele oriente os seus passos. Não viva derrotado. Se você crê na sabedoria de Deus, então não despreze os seus conselhos. Se você crê que Ele é o Senhor, então se ajoelhe na presença dEle e deixe que Ele reine sobre a sua vida. Se você crê que o Senhor é o Deus eterno, então não tenha medo do futuro. Que a sua oração seja: Deus, me ensine o valor da obediência. Me ensine a aproximar de Ti com humildade. Eu quero aprender a confiar plenamente no Senhor. Eu quero crer no poder da oração e aprender a descansar no caráter do Senhor. Ruth colocou esses princípios em prática em sua vida e, num tempo de Deus, se casou com Boaz. O casal teve um filho chamado Obed, que foi avô do rei Davi. Boaz e Ruth são parentes diretos do rei Davi. Jesus é da descendência
e linhagem da casa de Davi. Vale a pena confiar em Deus. Coloque a sua vida no altar do Senhor e você será vitorioso, não somente no ano de 2026, mas em toda a sua vida. Deus abençoe. Um abraço.